Meus amigos policiais militares, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise das recentes alterações das I-40PM e qual é o real impacto para o policial militar. A gente vai verificar também se o comando-geral ele poderia dispor sobre esse tema, avançar sobre esse tema e fazer deliberações da natureza e da maneira incisiva que fez, e também vai constar aqui uma alternativa plausível para a reversão desse cenário. Então, como o tema é bastante extenso, eu já vou começar a nossa análise colocando aqui no quadro central o nosso foco de discussão, I-40PM e a carreira policial militar. A gente vai falar das I-40, mas eu preciso passar antes no regulamento disciplinar da Polícia Militar para falar até qual o ponto que o regulamento prevê que o comando-geral ele pode normatizar. Ele pode normatizar questões administrativas disciplinares? Pode, mas ele tem um limite. E o limite quem impõe é uma lei complementar, que é a 893 de 9 de março de 2001, que é o RDPM. E esse limite está disposto no artigo 88, olha só. Então, artigo 88 da Lei Complementar 893 de 9 de março de 2001. O Comando-Geral baixará instruções complementares necessárias a, olha o foco e olha o limite, a interpretação, a orientação e fiel aplicação do disposto neste regulamento. Então, qual que é a competência e o limite da competência do comando-geral? Conforme o artigo 88 do próprio RDPM, então ele pode colocar, ele pode traçar, pode elaborar normas administrativas disciplinares? Pode, mas tão somente para a interpretação do RDPM, para a orientação e para a fiel aplicação deste regulamento. Então, a gente tem por base que o comando-geral pode sim normatizar questões administrativas disciplinares dentro de um limite de interpretação, de um limite de orientação e de fiel aplicação do próprio RDPM. As I-40 avançaram sobre a abertura de processo regular que gera ou a demissão ou a expulsão do policial militar, obviamente se ficar comprovado os fatos que foram narrados na portaria. E a lei complementar ela vai falar aqui os casos de demissão. Por que a gente vai avaliar os casos de demissão? Porque são casos que, eventualmente, se tem a abertura de um processo regular anterior. E para analisar a I-40, se a I-40, ao dispor sobre as situações de abertura de processo regular, ela expande esse rol que a própria lei complementar já traçou. Então, a lei complementar 893 de 9 de março de 2001, que é o regulamento disciplinar, que é o RDPM, ela já tratou sobre o tema. E ela falou, olha, a demissão será aplicada ao militar de Estado na seguinte forma, a praça quando? Eu não vou falar dos oficiais aqui porque o comando-geral não poderia dispor de abertura de processo regular para os oficiais, abertura de CJ para os oficiais. E por quê? Porque a abertura de CJ para os oficiais é competência do secretário de Segurança Pública. Então ele estaria invadindo a competência, extrapolando o limite da sua competência. Não quer dizer que ao aumentar o rol do artigo 23, ele não expanda a sua competência, talvez exorbitando o limite que a própria lei complementar disciplinou no artigo 88. Então, lembrando, o artigo 88 traça um limite para o comando-geral, desde que sejam regras de interpretação, orientação e fiel aplicação. E aí, o próprio RD vai falar sobre condenações penais. Então, ele fala, olha, quando tiver um processo penal, a praça ela será demitida quando ela for condenada. Então, sempre que ela for condenada por sentença passada em julgado, a pena restritiva de liberdade por tempo superior a 2 anos. O legislador avançou sobre o tema, traçou os limites que inclusive é uma garantia para o policial militar, que em tese, de plano, ele não vai ser demitido se não se adequar a essa hipótese. Também é uma norma de garantia para o policial militar. E ele traçou também outra hipótese de condenação que pode gerar a demissão da praça. Então, por sentença passada em julgado, a pena de perda da função pública. São essas duas hipóteses que o processo penal vai traçar um vínculo direto com a demissão da praça na Polícia Militar. Há outras hipóteses, Renato? Há outras hipóteses, mas aqui são hipóteses realmente administrativas. O reflexo penal, então, ele adviria aqui tão somente da linha A, da linha B, do inciso 2, do artigo 23. Então, o legislador analisa questões de condenação, traça esses limites, dispõe esses limites no artigo 23 e já coloca o rol ali de policiais militares que se adequarem a essa situação serão demitidos. Então, só há duas hipóteses. Nas I-40, 7 novas hipóteses. Então, olha só, hipóteses relevantes de demissão. Então,
tem que ter condenação, sempre tem que ter trânsito em julgado, por sentença passada em julgado, e tem que ser ou uma pena restritiva de liberdade superior a 2 anos, com trânsito julgado e com condenação, e também pena de perda da função pública, também com trânsito julgado e com condenação. Renato, mas e se o policial militar ele foi condenado a uma pena menor? Ele pode ser mandado embora? Ele pode ser mandado embora por uma avaliação administrativa naquele contexto, daqueles fatos específicos que puderam gerar, eventualmente, também um processo penal. Então, ele foi condenado a uma pena menor, inferior a 2 anos. Ele pode ser submetido a um processo regular? Ele pode, mas isso vai ser uma avaliação tão somente administrativo-disciplinar. Não é uma abertura de processo regular vinculativo, que é o que o Comando Geral faz agora nas I-40PM. Então, em hipóteses que não houvesse aqui o trânsito em julgado e que a pena ela fosse restritiva de liberdade, mas de 1 ano, por exemplo, ele poderia abrir o processo regular? Poderia, mas não era vinculativo. Poderia no reflexo administrativo, por incompatibilidade com a função comprovada mediante processo regular. Isso a gente verifica aqui que se extrai da linha C do inciso 2 do artigo 23. E aí o comandante da unidade dele iria verificar essa situação. Isso a gente depreende aqui do artigo 76. O Conselho de Disciplina destina-se a declarar incapacidade. O Conselho de Disciplina, para quem não sabe, é o processo regular, é o processo que para as praças que têm mais de 10 anos de serviço gera a demissão ou a expulsão. Então o Conselho de Disciplina, processo exoneratório, destina-se a declarar a incapacidade moral da praça para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar e será instaurado. Inciso 1. Por portaria do comandante da unidade a que pertencer o acusado. O 2, por ato de autoridade superior à mencionada no inciso anterior. E aqui tinha uma flexibilidade para o comandante da unidade não abrir o processo regular. As autoridades referidas no artigo anterior podem, com base na natureza da falta ou na inconsistência dos fatos apontados, considerar desde logo insuficiente a acusação e, em consequência, deixar de instaurar o Conselho de Disciplina sem prejuízo de novas diligências. Então, um resumo. O Comando Geral pode dispor de normas administrativas disciplinares? Pode, tão somente para interpretação, orientação e fiel aplicação do RDPM, é nesse limite que ele pode, e nesse limite ele tem que considerar que em questões reflexas de processos criminais, ele teria tão somente a linha A e a linha B como uma questão vinculante de aplicação de demissão. Então, tão somente quando houvesse condenação por sentença transitada e julgado, a pena restritiva de liberdade por tempo superior a 2 anos ou a pena de perda da função pública também com trânsito em julgado. Havia tão somente 2 hipóteses vinculativas. Condenação, trânsito em julgado. Nessas 2 hipóteses haveria a demissão. O que acontece nas I-40PM é que as I-40PM aumenta esse rol do artigo 23, que é um rol vinculativo. Demito quando trânsito em julgado e demito quando a pena for restritiva de liberdade por tempo superior a 2 anos. Ou, na outra hipótese, quando houver também com trânsito julgado a pena de perda de função pública. Esse é o reflexo vinculativo. Processo penal, vínculo com a demissão. 2 hipóteses da lei complementar. Aqui, o Comando Geral estabeleceu 7 hipóteses de abertura de processo regular. Renato, mas ele não está falando aqui que vai demitir, mas ele está falando aqui que vai abrir o processo regular. E se ele vai abrir o processo regular cuja finalidade é a demissão ou expulsão, obviamente que há uma conexão com a competência eventual do Comando Geral não poder dispor do artigo 23. Por quê? Porque ele só poderia interpretar a linha A e a linha B, ele só poderia orientar sobre a linha A e a linha B, que tem os seus limites, e ele poderia só normatizar a fiel aplicação dessa linha A e dessa linha B. Olha como fica extensível aqui o novo rol das I-40PM. Ele impacta diretamente no artigo 23. Então, hipótese de instauração de processos regulares. Lembrando, Conselho de Disciplina ou, eventualmente, o PAD para as praças que possuem menos de 10 anos de serviço. Então, a gente tinha 2 hipóteses, agora a gente tem outras hipóteses. Prisão em flagrante. Olha como o legislador foi cauteloso. Então, só quando tiver condenação por sentença passada em julgado. Olha a prisão cautelar aqui, prisão em flagrante. A prisão cautelar que ele elenca aqui no inciso 2, que é a temporária e é a prisão preventiva. Coloca o recebimento da denúncia também, ou seja, antes do trânsito julgado. O legislador foi cauteloso, falou, olha, eu só vou demitir quando tiver trânsito julgado e nessas 2 hipóteses que a gente tinha visto. Agora não, antes do trânsito julgado, tem prisão em flagrante de delito, já instaura o processo regular. Tem prisão cautelar, preventiva ou temporária, já instaura o processo regular. Recebimento de denúncia, ou seja, só começou o processo. O
O policial militar ainda vai se defender. Instaura processo regular, instaura o Conselho de Disciplina ou PAD. Sentença de pronúncia também, condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado. Então, olha só, a cautela que o legislador teve na Lei Complementar 893, inclusive cautela restringindo a competência do Comando Geral, ela não foi obedecida aqui. Porque vai ter abertura de processo regular tão somente com uma condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado. Então esse policial pode ser considerado inocente no futuro e eventualmente já ter respondido esse processo regular e ter sido exonerado. Afastamento ilegal e condenação por improbidade. São essas 7 hipóteses que a I-40 versou no artigo 59. Ainda tem exceção? Ainda tem a exceção, tá? Não necessariamente vai ser instaurado. É a regra essa, porque a gente verifica aqui no caput de 59, deverá instaurar o processo regular, e ele traça uma exceção aqui no parágrafo 1º. Nos casos previstos nos incisos 1 ao 7, caso o comandante da unidade do policial militar envolvido vislumbrar que os fatos não revelam a incapacidade ético-moral do militar do Estado para permanecer nas fileiras da instituição, poderá, por meio de manifestação motivada e por via hierárquica, solicitar ao subcomandante PM, via Departamento Técnico da Corregedoria da Polícia Militar, a homologação de sua decisão de não adotar as medidas necessárias para a instauração de processo regular no prazo máximo de 30 dias a contar dos fatos ou de seu conhecimento. Esse tema aqui é um tema administrativo disciplinar, ele não é um tema de polícia judiciária militar, que é o foco, é a finalidade das I-40. Então as I-40 avança em uma temática que em tese não lhe compete e que, em tese, ultrapassa o poder normativo do Comando Geral, que poderia delinear aqui, traçar questões normativas, tão somente interpretação, orientação e aplicação, se condenado por sentença transitada e julgada, pena restritiva de liberdade por tempo superior a 2 anos e quando houvesse a pena de perda da função pública também com trânsito julgado. Ele amplia aqui o rol significativamente, um rol que não traz garantia nenhuma ao policial militar. E olha como o legislador tinha sido cauteloso. Ele colocou pena superior a 2 anos, colocou trânsito em julgado, isso tudo foi revertido nesses 7 dispositivos aqui do artigo 59. Tem exceção, mas a regra é a instauração de processo regular. Como eu disse, ele não está falando aqui que vai haver a demissão, não está falando, mas que vai instaurar o processo regular, que vai instaurar o processo regular. A gente vai ver uma alternativa para isso, há uma alternativa plausível ainda para se reverter essa situação. Uma outra questão que ninguém está analisando é esse artigo 63, que vai, inclusive, impactar os policiais militares inativos. Olha só o que diz o artigo 63. Então, considerando a competência da Justiça Militar Estadual para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, isso é um processo específico que corre no TJM, para quem não conhece. Eu vou resumir tudo isso. Então é o seguinte, se eventualmente tiver uma sentença ou um acórdão desfavorável ao policial militar com uma condenação, necessariamente isso tem que ser encaminhado para uma avaliação de perda do posto e da patente. E a gente sabe que o TJM aqui do Estado de São Paulo, ele considera que, além do perda do posto e da patente, que pode vir aqui de uma sentença ou um acórdão, inclusive para inativos, ele pode gerar aqui a perda de proventos decorrentes da sua passagem para inatividade. Então, para que a gente possa fazer uma segmentação clara, o que o artigo 63 está falando do processo de perda do posto e da patente? É um processo regular? Não. É um processo específico no TJM. Então, teve condenação, o que a Polícia Militar tem que fazer? Pelas disposições do AI-40PM, encaminhar isso ao TJM. Consequência, abertura eventual de um processo para avaliação da perda do posto e da patente, inclusive para inativos. O inativo que no curso da sua carreira respondeu um CD, passou para inatividade, eventualmente ele teve ali uma sanção de demissão ou de expulsão, mas ele já estava inativo, ele é expulso, ele é demitido, mas sem os efeitos. Então os efeitos não são aplicáveis. Ele permanece com os seus proventos de inatividade. No caso aqui, é um outro tipo de processo que corre no TJM, inclusive para inativos. Esse mesmo inativo que ainda estava com seus proventos de inatividade, eventualmente submetido a esse processo de perda do posto e da patente, pode perder os seus proventos pela interpretação do TJM aqui do Estado de São Paulo, em que pese o STF já ter decisão em contrário. Essa decisão é desse ano,
Recurso extraordinário com agravo número 1409421 aqui de São Paulo. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ao decretar a perda da graduação de praça em razão de condenação criminal transitada em julgado, também impôs pena de cassação de proventos de aposentadoria. Também impôs pena de cassação de proventos de aposentadoria. A gente está falando aqui de um inativo que eventualmente respondeu ou não um processo regular, passou para a inatividade, estava com seus proventos garantidos por essa passagem à inatividade, mesmo que já inativo tivesse sido aplicada uma demissão, uma expulsão. Ele avança a um novo processo, a um processo de perda do posto e da graduação, e aí, eventualmente, perde também os seus proventos. Então, no caso dos autos, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, a decretar a perda da graduação de praça em razão de condenação criminal transitada em julgado, também impôs pena de cassação de proventos de aposentadoria. Então, mais um risco que ninguém está avaliando, esse processo de perda do posto e da patente da graduação das praças, que pode ser aplicado, inclusive, para os inativos. Isso gera mais instabilidade para o sistema. Possibilidades de reversão, Renato. E onde está essa possibilidade? Quem tem competência? A Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Então, no caso de ultrapassar o seu poder regulamentar, o que a Constituição Estadual previu? No caso do Executivo ultrapassar seu poder regulamentar. Então, que compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, a gente está falando da Constituição Estadual, então compete exclusivamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. E por que esse dispositivo em si ele tem correlação com o que a gente está avaliando agora? Porque a competência do Comando Geral ela foi traçada no artigo 88, o Comando Geral tinha possibilidade de normatizar referente ao RDPM tão somente nas hipóteses do artigo 23, ele exorbita aqui a sua questão normativa-regulamentar, exorbitar essa questão normativa disciplinar, pode a LESP, verificando que há uma antinomia de normas, sustar o ato do Poder Executivo, sustar o ato do comandante geral, através de um decreto legislativo que eu fiz aqui uma prévia do que poderia ser esse decreto legislativo. Então fica assustado os artigos 59 a 65 das I40PM, de lavra do excelentíssimo senhor comandante-geral da PEMESP por exorbitar a sua competência normativa e seu consequente poder regulamentar versado e limitado no artigo 88 do RDPM, ao criar hipóteses de instauração de processo regular aos policiais militares não prevista na Lei Complementar 893 de 9 de março de 2001. Então vamos fazer um grande resumo aqui, porque é muita norma que a gente analisou. O Comando Geral tem competência administrativa e disciplinar? Tem limites dessa competência, tão somente interpretação, orientação e fiel aplicação do regulamento. Nesse escopo dos limites ser do próprio RD, o próprio RDPM, que é a lei complementar, ele já fala nas hipóteses que o processo penal vai impactar diretamente no processo de demissão da praça. Ele elenca aqui duas hipóteses. O Comando Geral exorbita as hipóteses de abertura de processo regular, colocando outras que não estavam previstas no artigo 23, desse poder regulamentador que ultrapassa os seus limites de competência. A gente tem aqui um mecanismo de pesos e contrapesos dentro da própria Constituição Estadual. Esse mecanismo prevê que a LESP ela pode sustar o ato do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, que é literalmente o que a gente vê aqui. Ele cria hipóteses essas que deveriam ser previstas pelo legislador aqui no artigo 23, ele coloca outras, então ele avança a incompetência que não lhe compete, ele exorbita o seu poder regulamentar e aí a gente poderia ter uma sustação desse ato normativo por um decreto legislativo da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Então, se você gostou dessa nossa análise, deixe seu like, é muito importante para que a gente continue as nossas análises que são extremamente onerosas para a gente fazer, é muita norma, tem que fazer um estudo pormenorizado para a gente verificar, inclusive, alternativas essas que a gente achou aqui na Constituição Estadual de sustação do ato do poder do Executivo que exorbitou a sua competência normativa, ultrapassou os limites da sua competência normativa. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso regulamento disciplinar, de questões operacionais, decisões, jurisprudência, eu vou deixar aqui o link da comunidade de carreira policial militar para você ampliar o seu conhecimento nessa área que é tão importante para você preservar a sua carreira.
Dê seu like, compartilhe esse vídeo com a família policial militar e até um próximo vídeo.